Olá! Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Oi, 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 oi. Olá, gente. Estão me ouvindo? Vocês me ouvem bem? Me conta. Vocês me ouvem, gente? Tá ruim a conexão, né? A gente tá com muita chuva aqui em São Luís. E a internet, né, que já não é boa. A internet que já não é grande coisa sem chuva. Com chuva, ela piora 50 vezes, né? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Me contem. Gente, me faz um favor, porque o Instagram não tá realmente avisando a todo mundo. Pega esse aviãozinho que tá aqui nesse canto direito e envia, por favor, envia para os seus amigos, envia para suas amigas, envia para o pessoal que você sabe que deveria estar aqui. Temos um encontro marcado. O áudio tá normal para vocês? Pareceu normal? Feijão, arroz e carne servidos? Que maravilha. O Instagram não tá avisando. Boa tarde. Boa tarde. Tá fazendo almoço? Muita chuva. O Maranhão inteiro está debaixo de muita chuva. Hoje foi caótico, né? Mas eu acredito que é chuva de bênçãos, né? As nossas bênçãos estão chegando. E, gente, para vocês o áudio está normal, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, essa live, no horário que eu amo. É o horário do meu treino, é o horário de almoço, é um horário gostoso para mim. E a gente está aqui para tirar dúvida. Gás acabou no meio do almoço. Vocês são ótimas, vocês são ótimas. O gás acabou, tá difícil. Então, me contem. Ontem a gente teve a aula 1, não foi? Da nossa jornada. Tivemos uma aula fechada, na qual eu falei para vocês acerca dos 5 pilares da redação, tá? E eu expliquei para vocês que o processo narrativo é um processo que antecede o processo dissertativo na vida, né, humana. Pega o aviãozinho aqui, gente, e envia, tá? Envia até o Instagram entender que tá tendo live 12h07, que é um horário que não é meio típico pra mim, não. Então, ele não tá mesmo informando. Pega o aviãozinho, me ajuda, envia pro pessoal vir pra cá. Almoce comigo. Eu ainda não almocei, vou almoçar depois. Então, a gente tava falando acerca desses processos. Lembra que na semana passada, nas aulas do Esquenta, eu falei para vocês acerca dos estágios, os estágios pelos quais a criança passa. E em cada um desses estágios, a gente tem de fazer X coisas e a gente precisa ensinar de X maneira, né? A Patrícia, só esses 5 pilares já me esclareceu horrores. Vai melhorar, tá, Patrícia? Você vai saber tudo. Então, a aula que a gente teve na semana passada acerca dos estágios da redação, ela veio complementar a aula na qual a gente falou ontem sobre os 5 pilares. Então, se você entende que a criança de 0 a 5, ela está numa fase X, que a criança de 6 a 10 está numa fase Y, que a criança acima de 11 está numa outra fase, quando a gente fala em pilares, a gente vai perceber que essa criança, ela vai a cada fase ter uma habilidade a mais, porque isso é o natural e normal do ser humano. É quando a gente vai desenvolvendo habilidades. Então, uma criança de 2 anos deve falar de forma totalmente diferente de uma criança de 5. A oralidade de uma criança de 2 é completamente diferente da oralidade de uma criança de 5. Assim como a capacidade escrita de uma criança de 7 é completamente, ou deve ser completamente diferente da capacidade de escrita de uma criança de 10. Percebe? Então, a cada nova fase, seja ela a fase narrativa, seja ela a fase dissertativa, que é uma fase na juventude, aí depois dos 16, a gente precisa se preocupar como mãe, como educadora, com as habilidades que a gente fornece para essa criança, com as habilidades que a gente dá para essa criança, com o que a gente ensina para ela. E se a gente sabe exatamente o que deve ser ensinado, fica muito mais fácil, muito mais, vamos dizer assim, acertado a gente alcançar a proficiência, a criança conseguir proficiência no que ela vai fazer. O que é proficiência? Perfeição, fazer com exatidão, fazer com plenitude aquilo que ela
deveria fazer naquela idade. Uma coisa que eu acho muito importante salientar aqui para vocês, gente, é que existe dentro principalmente da psicopedagogia, que lida muito com transtorno, que lida muito com incapacidades, que lida muito com dificuldades, que lida muito com o que não é típico, né? Existe um nivelamento abaixo da média que às vezes está alcançando crianças que são típicas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender que uma criança, ela tem as capacidades de se desenvolver e aquilo não vai ser natural para ela. Ou seja, deixa eu tentar te explicar. Se eu estou te dizendo que uma criança de 5 tem capacidade de narrar, você precisa aplicar instrumentos para extrair essa capacidade dela. E aí entram os 5 pilares da narração que eu expliquei para vocês ontem na aula. Quem ainda não assistiu, digita aqui redação para você receber o link no seu direct, se inscrever para a aula que ainda está no ar. Ela fica 24 horas no ar. Ela foi ao ar ontem e ela vai ficar 24 horas ainda. Dá tempo de você pegar aquela aula que com certeza você não teve em nenhum lugar. Você não teve essa aula em nenhum lugar, tá? Então, a gente precisa entender o seguinte. Se eu tenho uma criança de 6, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho uma criança de 6 anos. Eu tenho 5 pilares. Esses 5 pilares eu vou aplicar desde que ela começa a falar. Eu já aplico com a Alice, por exemplo. Eu já faço as perguntas para extrair aqueles 5 pilares da historinha dela com 2 anos, tá? Então a Alice me narra a história oral já tem meses. Ela tem 2 hoje, né? Acho que tem uns 3 a 4 meses que ela me narra uma história oral, começo, meio e fim. Como? Fazendo as perguntas e percebendo se o problema dela é de memória ou se o problema dela é a própria pergunta. Porque se você não fizer a pergunta da maneira certa, com o conectivo certo que eu ensinei ontem, a resposta não sai certa. Então eu acho que a aula de ontem, ela clareou muito para vocês que o segredo de extração de uma história está nas perguntas, que é um método grego de ensino, é um método grego vamos dizer assim, de extração de uma narrativa. Então, a criança de 6 anos deve ser capaz e plenamente capaz de responder a todas as 5 perguntas daqueles 5 pilares com exatidão. Como assim? Sim, a criança já tem essa capacidade. Agora, você pode virar para mim e falar assim, Lorena, mas a minha não consegue. A sua não consegue, mas a média das crianças consegue. Vamos descobrir por que a sua especificamente não consegue? O que acontece especificamente com a sua, que ela não consegue exatidão em algumas coisas que para a maioria das crianças é exata, percebe? Então, o fato de uma pergunta ou outra sua que você faça para sua criança ser uma pergunta que não te dê a resposta exata, não significa que a criança não tenha essa habilidade. Significa que essa é uma criança que precisa de uma dedicação maior para a compreensão disso. Então, os 5 pilares que eu abordei ontem, eles são o assento, é de onde você sai para a narrativa, né? A Patrícia está falando aqui, a vergonha trava também muitas crianças para responder. É por isso que a gente não deve pular o estágio oral que eu falei, né? Do qual eu falei na quarta-feira passada. Se a gente pula o estágio oral, a gente perde o controle. Entendeu? Então, você que é mãe de criança aí de mais de 11, seria muito bom que você tentasse ao máximo resgatar qualquer coisa de oralidade para checar até que ponto a capacidade do seu filho oralmente falando tá perfeita, né? Aí, vamos lá, vergonha, tá? Vergonha de quem? Da própria mãe, né? Raramente, se você tiver desenvolvido com a sua criança uma relação ótima, linda, de proximidade, de afetividade, raramente essa criança vai ter vergonha de alguma coisa, porque a psicologia nos ensina
que a criança, diante da mãe, relaxa no seu comportamento. É por isso que a criança tá aqui de boa com estranhos, de repente a mãe chega, ela começa a surtar, ela começa a se jogar, ela começa a fazer birra, porque com a mãe, diante da mãe, ela se sente à vontade para expressar seus sentimentos, para expressar suas frustrações, para ser quem ela é. Então, se o seu filho não consegue responder e você está me dizendo que é por vergonha, isso não é redação. Isso é uma questão interpessoal de comunicação sua com seu filho. Como você exige dele isso? Você usa a entonação correta? Você é carinhosa? Você é amorosa ao fazer essas perguntas? Entendeu? E outra, eles não têm o hábito tão grande de receber pergunta de você, porque com o hábito a criança não vai ter vergonha, né? Então, a questão da vergonha para mim, ela não tem a ver com redação ou com incapacidade de fornecer uma história. Ela tem a ver com a tua relação com a tua criança, que não é ainda de uma proximidade tão grande, de uma afetividade tão grande, de confiança. Será que o seu filho confia em você para errar? Será que ele tá ok em errar na sua frente? Ou você é aquela que surta a cada pequeno erro? Então, vocês precisam entender que o que é de redação, se resolve com técnica. Aqueles 5 pilares, é impossível, eu nunca vi, tá? É impossível você aplicar perguntas utilizando aqueles 5 pilares e a criança não extrair uma resposta e não extrair uma história. É impossível, eu nunca vi isso acontecer. Então, mesmo que a criança não te faça essa redação na oralidade, ela te faz na escrita. Então tá, filho, escreve pra mim. Escreve pra mamãe aí, coloca aí no papel. Não precisa ser oral. E principalmente se a criança já estiver alfabetizada. Tem de ser escrito mesmo. Porque o nosso foco com a criança é que ela recrute o que ela aprendeu na teoria, na regra, para aplicar no texto. Gente, eu já ensinei isso para vocês na aula de sexta-feira. A gente só escreve, a gente só aprende gramática por um motivo, para falar e escrever. Porque se comunicar, a gente se comunica até pelo olhar. Não precisa nem abrir a boca com gramática nenhuma. Então, a gente precisa entender que aqueles 5 pilares que eu ensinei ontem, eles são a chave que destrava a criatividade. E é tão simples, né? É tão simples. Que eu tenho certeza que tem muitas de vocês que nem estão acreditando. Nossa, mas é simples, né? De fazer. Pois é. Tá? Então, a pergunta... Depois das perguntas orais, então, ela escreve a respeito do livro todo lido ou de algumas páginas. Não, ela vai escrever o que está pedido para ela na proposta de redação, que é o que vocês não têm. Que é o que vai estar no curso, que é o que vai estar no meu livro, né? Depois que você... Na verdade, o trabalho de redação ele é assim. O aluno faz a leitura do livro. Depois que ele faz essa leitura do livro, você aplica o exercício. E o exercício é o quê? É uma proposta de redação, na qual eu vou te dizer o que você tem que imaginar e que história você tem de criar. E aí, ao entender o que é que você tem de criar, você aplica os 5 pilares em formato de pergunta e a criança vai colocando isso no papel e deixando fluir livremente, livremente. Claro que no livro, por exemplo, você vai ter páginas nas quais eu disserto sobre como criar um personagem. Aí eu te dou um exemplo de mistura de coisas que você pode criar num personagem. Tudo isso dá para memorizar, dá para estudar, é técnica também, tá? Então a criança, você que vai ser aí uma das 1000 primeiras alunas que vão entrar amanhã. Eita, tá chegando. Você que vai ser uma das 1000 primeiras, você vai ganhar o meu livro. Você vai ter toda a teoria, como criar personagem, o que a gente faz para criar um plot twist, como é que faz a jornada do herói. Todas as técnicas de redação você vai encontrar no livro para você estudar com a criança. Aquilo ali é leitura, é só ler. Agora, para começar a redação, Lorena, o que eu preciso fazer para começar a redação? Eu te entreguei ontem, na aula dos 5 pilares. Você precisa fazer a fundação da casa.
colocando 5 pilares nela para assentar o texto sobre ela. E os 5 pilares, em formato de pergunta, tornam-se uma história com começo, com meio e com fim, tá? A pergunta da Allen. Lorena, e o quando? Como fica na narração também é importante? Tudo que eu falei ontem é importante. Tudo que eu falei ontem é importante. Se você não tirar, preste atenção pra cá. Se você não pegar aqueles 5 pontos que eu trabalhei ontem, aquela aula foi a primeira aula do curso. Aquela aula, gente, não é brincadeira. Foi a primeira aula do curso de redação. Se você não assistiu, você não começou o curso ainda. Mesmo que compre. Você não começou. Tá? Então, aqueles 5 pontos que eu trabalhei na aula de ontem, eles são vamos dizer assim, os destravadores da história. Eles são a chave. Você usa aquilo ali perguntando e manda a criança escrever a resposta. A resposta, no final de 5 perguntas, vai te dar um texto, um esqueleto de um texto. Ontem eu te ensinei quais são os 5 macetes para fazer o esqueleto do texto. É só colocar na ordem, fazer as perguntas na ordem em que eu dei ontem na aula. Se você não assistiu a aula, digita aqui redação, que minha equipe vai te mandar um direct com o link para você se inscrever. Ainda dá tempo, ela está 24 horas no ar, desde ontem. Precisa ler o livro para poder começar a fazer a redação? Claro, gente. Qual redação vai sair de que não tem leitura? Como que você vai criar algo se você não tem nada no seu imaginário? Então, ao entrar no curso de redação, eu já falei isso para vocês, o curso não é só de escrita. Ele vai ser um curso de leitura também. Entendeu? É por isso que se você perdeu a MBC, você deve entrar no curso de redação. Porque você não vai ficar sem ter o que ler, sem ter guia para ler, sem saber o que ler. Não vai, de jeito nenhum. Porque no curso de redação, você vai ter um norte sobre quais são os livros que o seu filho precisa ler. Porque é da leitura que vai surgir o texto, é da leitura que ele vai imitar o autor, é da leitura que ele vai adquirir estilo, é da leitura que ele vai arriscar na gramática, é da leitura que vai partir tudo. A escrita imita a fala, imita a leitura. A escrita espelha essas duas outras habilidades, tá? Lorena, os livros trabalhados serão os da MBC? Os da MBC serão trabalhados. Aqueles livros são os 12 livros que todo mundo precisa ler. Não existe formação literária completa que não integre aqueles 12 livros. Você não conhece tudo. As perguntas... Quem é a Ana Maria? Ana Maria Soares perguntou para Ana Maria. Não sei quem é a Ana Maria. Quando a criança receber uma proposta de redação antes de começar a escrever, já devemos fazer as perguntas para que a criança já tenha em mente os 5 pilares para conseguir escrever um texto completo? Perfeito, tá? Quem perguntou isso foi Marcos Paraíba, exatamente, tá? O como é a jornada do herói? Não. A jornada do herói é todo o trajeto. A jornada não é um ponto, a jornada é todo o trajeto. A jornada do herói é um modelo que não é o único e eu não quero que vocês viciem a criança em jornada do herói, porque não dá certo para tudo. Certo? A jornada do herói não dá certo para todo e qualquer estilo de escrita. Fica forçado. Mas para alguns estilos, principalmente se o estilo é aventura fantástica, dá. E aí, a jornada do herói tem os 5 pilares da redação dentro dela. Porque não tem como você ter uma história que faz um protagonista viver uma jornada, com toda a acepção da palavra, e ela não tem aqueles 5 pilares dentro dessa vivência, dessa jornada. Deu para entender? Então, Lorena, na narração oral, como começa? Você vai assistir a essa aula dentro do curso de redação. Se não me engano, é a segunda aula. É a segunda aula do curso. Eu já entro em narração oral. E eu fiz um exercício, filmei o livro e te expliquei como você pega um livro daquele e você faz a narração oral com a criança. Você vai ter uma aula prática de como fazer a narração oral acontecer na vida do seu filho. Sempre utilizando o recurso das perguntas, sempre utilizando os 5 pilares da redação.
Se você não encontrar os 5 pilares, você não tem uma redação completa, ela está incompleta. Na hora de corrigir, você vai perguntar e não vai ter. Tá? Precisa ler um livro todo? De preferência, sim. Mas é possível, por exemplo, estar com 50%, 60%, 70% do livro lido e já conseguir escrever com inspiração nele. Tá? Que tipo de textos? Fábula, o quê? Que tipo de textos? Fábula, o quê? Ele vai escrever? Você vai ler? Não sei. O que você quer perguntar? Me refiro quando em relação ao espaço temporal. Se devemos perguntar quando a história aconteceu, por exemplo. Claro, é lógico. Elaine está dizendo que o Insta não está informando a live. Pega esse aviãozinho, gente, e envia para 10 pessoas. Não tá mesmo. Me ajudem. Eu tô com a metade do público aqui nessa live. É uma aula super importante essa aula de hoje. Porque eu quero realmente que vocês entendam. Eu tô percebendo que muitas de vocês entenderam a importância daquela aula de ontem, a importância daqueles pilares, que apesar de simples, na hora de você montar isso e virar um texto, você tem que fazer isso de maneira expandida, com descrição, com detalhamento, tá? Terá indicação de livros por idade para trabalhar com a redação? Não, porque vocês já têm uma lista por idade que está disponível na minha loja. Entendeu? Você segue aquela lista lá. Gente, a meta de vocês não é vocês terem cabeça de mãe de escola, que só quer que o menino estude um parágrafo e faça uma prova. Não é essa a cabeça. A cabeça é ler tudo. Lê tudo. Na hora que precisar, você faz um texto sobre o que leu. Não tem negócio de lista. Vai lendo. Pega o que ele já tá lendo. Ele tá lendo. Entendeu? Não, no curso não tem indicação de livros por idade. Isso é um outro produto. É uma lista de livros por idade. De 0 a 11, de 12 a 18. Isso aí você tem que comprar por fora. O curso tem redação. Como é que escreve? O que você vai ler vai estar lá porque a proposta vai puxar. Mas eu não tô te prometendo lista. Lista você tem aí que ter por fora. Aliás, você não já tem uma lista, ele não já está fazendo essa leitura. Vocês que estão aqui, gente, não estão com aquela lista de leitura que vocês não encontram em outro lugar, não tem em escola nenhuma. É a lista do que tem que ler a vida toda, de 0 a 18 anos. Vocês têm noção do trabalho que dá a compilar aquilo por idade? Não, né? Então valoriza, vai lá na loja, compra a lista e segue com a criança, vai na sequenciazinha. Tantas e tantas, são milhares de mães, gente, que estão seguindo aquela lista, está indo maravilhosamente bem. A criança não vai ter dificuldade nenhuma. A criança que vai começar a ler, você vai ter 2 dificuldades sim, não vou mentir, né? Você vai ter de colocar para ler e depois vai ter de colocar para escrever, porque você não estava colocando para ler. Mas em algum momento você tem que começar, não é, querida? Em algum momento você tem que dar um basta na inércia na vida do seu filho. Então a gente vai começar a ler e vai colocando a escrita. Você vai ter as 2 coisas acontecendo na sua casa, o dia de ler e o dia de escrever. Entendeu? A criança que é bilíngue, devemos trabalhar a redação com eles em que língua? Na língua do livro que eles leram. Eles estão lendo um livro em português? Então a redação vai vir em português. Eles estão lendo um livro em inglês? Então a redação vai vir em inglês. Certo? Vocês que têm crianças nesse processo de bilíngue, vocês vão ver que a criança geralmente pode estar bem na fala e mal na escrita. Pode estar melhor na escrita do que na fala. Vocês vão ver que nem sempre um falante bilíngue, ele tem equiparação das habilidades orais, auditivas e escritas. Às vezes a pessoa escreve melhor do que fala. Às vezes a pessoa entende melhor do que escreve. Às vezes a pessoa fala melhor do que escreve e entende. Entendeu? O melhor dos mundos é quando você fala, escreve e entende a língua no mesmo nível. Isso é o nosso objetivo com a criança. Mas enquanto você não alcança esse objetivo, vá para o processo. O processo é aperfeiçoar as 2 línguas para não perder uma e ficar mono, ficar bi. E fazer isso com o texto, porque o texto vai recrutar a gramática da língua, vai recrutar o estilo, vai recrutar tudo. Entendeu? O Mágico de Oz explica bem essa jornada, né, Lorena? Eu dei a aula da Jornada do Herói, tá na MBC, lá no módulo do Mágico de Oz, tá? Lorena, por favor, os pilares também servem para produzir história com imagem? Serve, com certeza. Gente, aqueles 5 pilares são os 5 pilares de uma reportagem. Quando você pega uma reportagem, quer ver, experimenta assistir ao jornal
e tenta identificar na notícia que foi veiculada, aqueles 5 pilares. Aquilo na linguagem jornalística é chamado de lead. Aquilo é tão básico que quando a gente... Eu também fiz jornalismo, tá? Pra quem não sabe. Quando a gente estuda o jornalismo, a gente estuda aquilo lá. Só que com uma outra nomenclatura, com uma outra roupagem, com uma outra finalidade, com uma outra linguagem, que é a linguagem jornalística. Mas no fim das contas é tudo narração. É tudo sobre contar algo a alguém. Então, assim, você vai usar muito aquilo na vida. Você vai começar a observar o discurso das pessoas para tentar encontrar os 5 pilares. Você vai começar a pegar todo tipo de texto, todo tipo de áudio, todo tipo de palestra e você vai encontrar os 5 pilares ali, embutidos, porque é impossível não estarem. É como eu disse, eu chamei do nome que é pilar, é um pilar que sustenta toda uma edificação. Os pilares podem ser usados desde sempre? Sim, desde sempre, na narrativa oral e na escrita. Que mais? Preciso muito da organização dos pensamentos. A Raquel tá falando, Raquel, aqueles pilares vão te trazer essa organização. Porque você vai começar a fazer, vai treinar na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez, você vai perceber que tá natural. Que você nem precisa mais perguntar o pilar. Ao se colocar na posição de criar a história, naturalmente você já faz daquela forma. Por quê? Porque já internalizou. Certo? Chega agora uma dúvida. Na próxima turma você não vai ter seu livro? Eu não entendi essa pergunta. Que próxima turma? No curso será trabalhado orientações e recursos para embelezar o texto? Exemplo, uso de advérbios, figuras de linguagem? Sim, eu falo disso na aula de refinamento gramatical. Durante a aula da correção, eu explico como você pode colocar a criança para melhorar aquilo que foi dito. Porque quando eu corrijo, eu te mostro o que poderia ter sido feito com aquela matéria-prima que está ali. Então, a correção do texto nada mais é do que uma forma de marcar um refinamento para esse texto. Então, eu vou colocar a criança para escrever, a redação que vai vir, eu vou enxergar quais são os pontos bons e o que precisa ser melhorado nela. E existe, além dos pontos bons e o que precisa ser melhorado, existe o que está totalmente errado, que precisa ser cortado dela. Então, eu corrigi 8 textos de idades diferentes. Eu corrigi texto de 7, texto de 8, texto de 9, texto de 10, texto de 11, de 12, de 13, de 14, de 15. Eu corrigi 8 textos para te mostrar como é diferente o texto de 11 para o texto de 7, como é diferente o texto de 8 para o texto de 12. E você percebe qualidades em cada um, percebe os defeitos de cada um e percebe o que precisa ser melhorado em cada um. Então, tem um módulo lá no curso que é só de correções textuais. Aquele é um módulo muito importante, porque ele vai te mostrar como você deve olhar para o texto. Não é ler só para entender a história, é ler para identificar os elementos da narrativa, para identificar estilo, gramática, para identificar caracterização de tudo. Então, assim, eu te ensino como você vai ter esse olhar. Vai olhar para o texto como uma leitora que tem a capacidade maior do que o seu filho de análise, de percepção. E você sabendo o que você precisa perceber no texto, porque isso eu ensino quando eu explico a folha de correção, eu explico o que é importante você perceber enquanto você lê o texto do seu filho. O que você precisa procurar quando você lê o texto do seu filho. Pronto. Se você procurar esses elementos e você não encontrá-los, o texto tem defeitos a serem sanados. Entendeu? Que tipos de textos vem no seu livro? No livro você indica livros para serem lidos ou o livro contém textos a serem lidos? O livro contém a teoria sobre a narrativa. O que é a teoria? É o que tu tem que estudar. Essas aulas que eu te dei são aquilo lá, tem aquilo lá, aquela teoria tá dentro. Sabe teoria? Quando você estuda uma coisa para você entender como é que faz? Pronto, teoria. E tem mais de 150 propostas, exercícios, não tem texto lá. Lá eu tenho de onde sai o texto. Como é que eu boto para fazer o texto? É isso. O texto ainda vai ser produzido pelos teus filhos. Agora, existe um módulo, como eu acabei de falar, que é o módulo de correção, no qual eu mostro 8 textos.
para vocês. Um de cada idade, para você saber quais são os limites de um texto de um aluno de 7. O que ele não consegue ainda? O que ele já consegue? O que eu posso puxar quando ele tem 7 para corrigir no texto? E o que eu não preciso ainda porque ele não vai conseguir? Entendeu? Eu tenho um menino de 7 e uma menina de 13. Como posso organizar o revezamento para ler e fazer as etapas do curso com eles? Colocando redação em dias diferentes. Então, se o de 7 tem redação segunda e quarta, o de 13 tem redação terça e quinta. Aí você tem tempo para se dedicar a cada um, e cada um tem tempo para usar o livro, e cada um tem tempo para fazer suas leituras diferentes. Meu filho fazia umas redações sem muita coerência. Depois que escrevi as perguntas para ele, melhorou demais. Os professores notaram. A live ontem ficou salva. Deixa eu ver mais, gente. A aula de ontem foi muito esclarecedora. Lorena, gostaria de saber se os pilares servem também para produzir história com imagem, mas eu já disse que sim, gente. Lorena, eu posso usar os 5 pilares para fazer perguntas sobre um livro para minha filha? É válido? É válido. Aquilo ali, gente, eu vou voltar. Aquilo ali serve para tudo na vida. Serve para entrevistar um candidato de emprego. Serve para entrevistar um candidato a namorado. Serve para conversar com os amigos. Aquilo ali, é impossível você fazer aquelas 5 perguntas e você não ter um diálogo aberto com uma pessoa. Entendeu? Lorena, narração versus temperamento. Meu melancólico de 13 anos é calado, odeia ficar falando. Como você faz com esse? Bota pra falar. A vida não é fácil, melancólicos. Vocês precisam sair da concha. Bota pra falar, tem de falar, não tem que querer. Ah, porque eu sou assim mesmo. Vai criar uma pessoa assim, ele vai ficar desempregado, né? Ninguém vai ter paciência com uma pessoa metida assim. Ah, mas é porque é do meu temperamento. Dane-se o teu temperamento. Se ajuste para poder conviver em sociedade e fazer o que tem que ser feito. Eu também adoro ficar calada, adoro silêncio, adoro. Adoro ninguém falando, adoro. Principalmente quando a pessoa é burra, não gosto. Quero ficar quieta, calada. Mas eu posso? Não, eu tenho que ouvir a mesma pergunta 15 vezes e dar uma resposta. Eu posso fazer só o que eu quero do meu temperamento? Não. Então o que eu faço com o melancólico? Bota pra falar. Filho, fala, vamos lá. Tem que falar. Vocês são moles, gente. Vocês são muito moles com eles. Muito moles. Certo? Estou louca pra comprar, mas esperando o cartão virar. Se não virar, querida, vai ficar difícil. Bota pra virar esse negócio aí. Tá? Lista sem fim. Pega um autor, quando puxa, terá outras obras pra ler. Depois da lista, minha filha é outra criança em seu imaginário e vocabulário. E, gente, assim, sendo bem modesta e verdadeira com vocês. Quem tá me acompanhando aqui há uns 2 anos, já viu mudança nos seus filhos. Já viu. Certo? Vocês estão falando aí, já viram mudança. Eu não precisaria nem ter muito trabalho para vender esse curso. Porque, cara, só lendo, tu já viu teu filho mudar coisas. Vocabulário, atenção, percepção de mundo. Tu imagina quando esse menino começar a escrever. É que vocês ainda não entenderam a potencialização que a escrita vai trazer em todas as áreas para tua criança. Ele vai melhorar tudo. Tudo referente à comunicação nele vai melhorar. Esse curso não é de escrita, é um curso de comunicação. Porque ele vai entender a oralidade, ele vai ter vontade de oralizar as coisas. Entendeu? Lorena, vou colocar um basta na minha deficiência com 44 anos. Sheila, já deu. É a hora. É a hora de aprender. O que vocês vão aprender vai melhorar vocês, inclusive, em aspecto de trabalho. Na comunicação com os colegas, para ser mais assertivo ao conversar com alguém. Tem gente que não sabe como conversa com as pessoas, gente. Isso é tão bizarro. Entendeu? A quantidade mínima de linhas varia de acordo com a idade? Sim. As propostas não são todas iguais na exigência. Existem propostas que têm um mínimo de 15 linhas. Existem propostas que têm um mínimo de 40, mínimo. Tá? Claro que isso tem a ver com a idade, porque uma criança de 7 não tem ainda a capacidade de escrever mais de 40. Ou se tem, é uma criança ali ímpar. É uma criança prodígio que precisa ser explorada, porque ela tem o dom.
questão dela não é só que ela sabe escrever, ela tem o dom, entendeu? Assim como eu posso cantar, mas a Adele tem o dom, entendeu? Então, existem várias habilidades que em muitas crianças são exacerbadas. E a escrita, a oralidade, a criatividade, são habilidades que podem extrapolar mesmo para a idade. E que bom se isso acontecer, porque é uma criança altamente inteligente, tá? Eu escrevo muito melhor do que falo. Não é normal. O normal é a gente escrever e falar na mesma medida, tá? Só comprei a lista e decore a lista da Lorena. Obrigada, gente. A lista de livros eu vou colocar no Stories depois que terminar a live. Eu coloco pra vocês, tá bom? Para perguntar sobre um livro lido, também posso usar os 5 pilares, Lorena? Deve, tá? Professora, a senhora indica o livro Progeninas Mata, Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric? Não. Não indico. A não ser que você já tenha compreendido toda a concepção teórica dela. A Progeninas Mata, da qual eu falei ontem, ela tem 7 tipos de exercício para cada tipo de texto. Então, se você ainda não conhece, você vai boiar nesse livro. Você não vai entender qual é o contexto de produção, você não vai entender. Entendeu? Então, eu acho mais útil você primeiro entender como aplica esses 5 pilares à exaustão e tentar fazer isso nos mais variados tipos de texto. Então, por exemplo, sem dar uma nomenclatura, eu trabalho 3 tipos de texto, basicamente, com os meus alunos. Eu trabalho fábula, trabalho contos de fadas e trabalho contos fantásticos. Não cheguei no estágio de romance, porque romance eu entendo que é um texto longo, não de 40 linhas mínimo, de 40 páginas mínimo, no sentido, né, escolar. Então eu não tenho ainda esse público. O meu público hoje é um público que está na fase de fábulas, de contos de fadas e de contos fantásticos. Então, esses são os 3 tipos de texto que vocês vão ver nas propostas. Esses são os 3 tipos de textos que os seus filhos vão produzir. E com isso, todas as características desses textos vão aflorar no seu filho, porque ele vai ser exigido detalhes que vão gerar isso. Tá bom? O livro contém textos para serem lidos para fazer a redação? Não. O livro contém teoria, o que é um personagem, o que é um protagonista. Você não entendeu isso, Tati? Eu tenho a teoria. Sabe o que é teoria? Um livro de teoria. O que é um personagem, o que é uma história. Como cria um personagem? Isso é teoria. Depois da teoria tem as propostas, são os exercícios. Faça tal coisa. Entendeu isso? Não tem texto para ele ler em lugar nenhum no meu livro. É só a teoria. É como você faz as coisas. E em seguida, exercícios para colocar ele para fazer. O texto vai ser o que ele vai fazer. As propostas de redação gerarão textos que eles farão. Mas, Lorena, onde eu vou encontrar os textos que eu vou ler para saber como é? No módulo correção. Já te falei isso 2 vezes nessa live de agora. É a segunda agora que eu falo. Entendeu? No módulo correções, você vai encontrar 8 textos de alunos, de pessoas aleatórias que eu li. É lá que você vai encontrar, não é no livro. No livro não tem isso. Deu para entender? Mesmo sem o curso, hoje pedi que minha filha escrevesse a história do livro O Peregrino, estipulando usar os 5 pilares. Para começar a observar isso no texto. Ótimo, é exercício. Entendeu? Ensinará a analisar com base no nível da criança? Isso, eu vou te ensinar na aula de correção o que você corrige naquela idade. Aquele nível em que a criança está. O que eu posso corrigir? O que é justo corrigir? O que é injusto eu corrigir? Ela não deveria ser corrigida ainda. Claro que a minha concepção é, corrija tudo. Corrija tudo. Todos os erros do texto precisam ser corrigidos. Agora, quais erros eu vou colocar a criança para refazer porque ela domina aquilo? Pronto, é isso. Em cada fase ela domina alguma coisa. Tá? Deu para entender?
Lorena, a criança pode consultar o livro na hora da redação? Pode. Pode consultar livro, pode consultar dicionário. O que ela não pode é copiar exatamente aquilo que está no livro. Cópia é proibida. É tudo criado da cabeça da criança. Tá? Quando colocar a criança para fazer a redação, ela já terá lido um livro clássico. Ela poderá usar os mesmos personagens? Via de regra, ela vai usar. Às vezes, eu vou exigir um outro personagem. Às vezes, eu vou exigir ela mesma, a criança, na história. Às vezes, eu vou exigir que ela crie do zero um personagem. Às vezes, eu vou pedir que ela misture personagens de livros diferentes numa história totalmente fora da caixinha. Então, as propostas elas são bem criativas porque elas vão pedir coisas inusitadas para a criança. Não se preocupem que a criança vai poder criar o que ela quiser. Por que o nome é redação criativa? Porque é livre. Criatividade sem liberdade não existe. Então, a criança tem liberdade. Dentro daquela proposta, ela tem liberdade para fazer o que ela quiser naquele texto. Para colocar a personagem que ela quiser, para descrever o lugar em que ela quiser. A história pode se... Se eu não determinar onde a história deve se passar, a criança pode criar o lugar. Ela pode dizer que a história se passa no Japão. Eu não disse na proposta. Entendeu? Então, quais são as únicas coisas que são obrigatórias a criança fazer no texto? Aquilo que está determinado na proposta. Se não tem determinado na proposta qual é o lugar, qual é o tempo, ela está livre. Ela está livre para criar. Tem quantidade mínima de linhas por idade? Tem. Entendeu? As 5 perguntas são filosóficas. Claro, eu expliquei na aula de ontem. Aquilo sai de Sócrates. Lorena, os pilares estão divididos entre introdução, desenvolvimento e conclusão? Não. Você não usa esse critério. Porque esse modelo, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, é um modelo dissertativo. Nós vamos falar de narração. As partes da narração não são introdução, desenvolvimento e conclusão. Entendeu? Lorena, sou professora de ensino infantil. Como posso trabalhar a redação? Você pode trabalhar de 2 formas. Oralmente, e uma outra forma bem legal é a narração por imagem, que é desenho. Colocar a criança para desenhar a história. Não em quadrinhos, tá? Desenhar a história livremente. Mas a narrativa oral já é um grande avanço na educação da criança, se a criança for colocada uma vez por semana para criar uma história oralmente, você vai entregar da educação infantil para o ensino fundamental uma criança muito acima da média nacional. Tá? Os grandes pregadores faziam os sermões usando esses 5 pilares. É? Tem certeza? Consegue colocar em boleto parcelado o curso? Não vai haver boleto parcelado, tá, gente? E a modalidade do boleto eu já expliquei aqui. Ela é perigosa porque o boleto leva 24 horas no mínimo para haver compensação. Se você pagar por boleto, pode ser que não apareça seu nome entre as 1000, porque ainda não foi compensado. Minha filha, 14 anos, justifica sua vergonha de falar em público devido a eu tanto falar que essa é minha dificuldade. Minha dica é, não façam isso com seus filhos. A maioria das coisas erradas da criança é culpa da mãe. Ponto, acabou. É isso. A mãe faz merda e o menino é que herda. Até rima. Professora, após as correções da redação, é válido pedir à criança que faça a leitura em voz alta da composição? Sim, sempre. Na verdade, não é após a correção, tá? É antes da correção. Então, você coloca a criança para escrever, certo? Colocou? Aí você coloca a criança para ler. Enquanto ela lê, você corrige. Vocês já viram vídeos meus em que eu sento com a criança à mesa, a criança vai ler e eu tô corrigindo? E vou conversando com ela e vou lendo junto com ela? Vocês já viram? É isso, tá? Não é após as correções, é durante as correções. Certo? Sou da minha turma da MBC e agora estamos em mitologia. Minha família está em outro nível agora. Imagina com redação como isso vai bombar. Como teu filho vai ficar inteligente, criativo, desenvolto, articulado. Como ele vai se tornar uma criança perceptível. Ele vai perceber coisas que ele não via só com leitura. Como ele vai se tornar mais observador.
porque para descrever ele vai precisar parar para observar. Como ele vai ter uma série de outras habilidades que ainda não tem só lendo. Vocês não fazem ideia. Tá só começando o ano, vai ser incrível esse ano para ele. Ele vai ter uma escalada absurda nas habilidades de comunicação, no geral. Entendeu? Te acompanho há 1 ano, sou MBC há 6 meses e já houve mudanças em mim e meus meninos. 6 meses. Só 6 meses, tá? Imagina a redação que tem como duração 2 anos. Imagina o término desses 2 anos, em 2027, que vocês não vão mais ter trabalho de colocar a criança para escrever. Imagina que vocês não vão ter que gritar com a criança para ela escrever. Imagina que vocês não vão mais ter que sofrer sem saber o que elas vão escrever. Nunca mais, até terminar a escola. Imagina que vocês não vão não saber o que a criança está fazendo em redação e ficar com essa insegurança. Imagina que com a redação vocês vão saber exatamente em qual nível os filhos de vocês estão com gramática. Porque o que eles estão errando de gramática no texto sinaliza para você o que ele precisa aprender em gramática. Imagina tudo isso. É isso que vai acontecer. Essa é a promessa. Entendeu? Esse é o problema que eu vou resolver de vez na sua casa. Acabou. Seus filhos vão sofrer agora para entregar a porcaria que a escola está pedindo. Eles vão rir fazendo o trabalho da escola. Vão dizer, mãe, que bobagem isso aqui. Entendeu? Porque em casa, o que eles estão fazendo, eles estão preocupados de descrever coisa. Eles estão preocupados de melhorar o texto, de enfeitar o texto. Eles estão em outro nível, totalmente. Enquanto os coleguinhas estão preocupados com recortar coisinha para colar no cartaz, o de você está preocupado em descobrir como é que ele vai colocar uma bomba para explodir no meio do oceano, porque naquela história ficaria muito legal e muito interessante, entendeu? O nível é outro. O nível é outro. É muito alto. É muito mais alto. Tá? Nem sou MBC, mas estou aqui no perfil da Lorena há 5 anos e a minha filha de 5 anos desenvolveu drasticamente. MBC 1, meu filho começou com 13 anos, hoje é outro menino. Que bom, gente. Que coisa boa ler tudo isso. Eu estou aqui desde quando Lorena estava grávida. Quando abri o MBC, eu não titubeei, comprei com toda a convicção de que estaria adquirindo conhecimento de alta qualidade. Certo? Que mais? Pode usar o mapeamento para fazer junto com os 5 pilares? Pode. Vocês podem. Gente, o céu é o limite. Criem. Vocês estão livres. Sabe o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou dando a vocês várias ferramentas. Usem. Usem. Explorem. Eu estou dando a vocês as ferramentas perdidas da educação. E, assim, a gente, por exemplo, quando a gente lê a Dorothy Sayers, é muito legal aquele texto, né? Só que a gente termina o texto sem saber exatamente como instrumentalizar essas ferramentas perdidas. Ela falhou nisso. E, modéstia à parte, eu estou aqui há alguns anos mostrando na prática, criando produtos e vendendo produtos e entregando de graça muita coisa, que é ferramenta perdida da educação. Vocês já estão dando uma educação clássica para os filhos de vocês e nem sabem. Os pilares podem ser perguntados durante a leitura do livro? Não. Durante a leitura, sempre leitura. Os pilares servem para checagem. Depois, conversando sobre isso, quando come, quando passeia, quando está no carro, chega na igreja. É para conversar, para checagem. Os 5 pilares, eles devem ser perguntados para 2 coisas. Boa pergunta sua. Essa ferramenta dos 5 pilares, eu uso ela em que momento, Lorena? Você vai usar para criar o texto. Então, antes de criar o texto, você usa essa ferramenta. E se for só para checagem de leitura, sempre depois. Leitura, gente, é aproveitamento máximo do texto. Qual é a preocupação da criança ao ler? Ler. Entendeu o que está lendo. Só isso. Ela não tem que estar preocupada de achar pergunta, de achar resposta, não. Porque isso aí é o que os revolucionários querem. Que a gente faça da leitura uma caixinha de promessas, na qual a gente tira a promessa e descobre algo. Não, a leitura é prazer. A leitura é encantamento. A leitura é alimento do imaginário. É isso que vocês não podem tirar da criança. Fazendo um monte de teste na hora de leitura. Agora, depois, tem que checar se ele aprendeu. Tá? Tô chegando agora. Minha dúvida é, os 5 pilares servem para redação dissertativa? Falei na aula ontem. Se você não assistiu a aula, gente, digite aqui redação, que o meu time vai te enviar
o link por direct para você se inscrever. A aula tá disponível ainda lá no link no grupo do WhatsApp. A aula tá lá nesse exato momento. Então, se você não assistiu, não deixa, porque você não vai pagar R$1, você vai assistir, você vai ter condição de entender como é que a coisa funciona. Eu falei ontem acerca da redação do Enem e esses 5 pilares. Tudo isso foi falado na aula. Vocês não prestaram atenção, tem que rever. Tá? Achei que contos de fadas e histórias fantásticas eram sinônimos. Não, não são. Tá? Eu tenho maior vontade de dar um curso um dia sobre contos de fadas, porque tem muita gente que não sabe o que é um conto de fadas, né? A mudança literária aqui foi como se estivéssemos respirando por aparelho, só sobrevivendo. Com a MBC voltamos à vida. Ah, Ceci, vocês são fofos, mas porque teu filho também é muito príncipe, né? Ela tem um filho, gente, que é assim, um príncipe. Letra bonita. Então, você é abençoada demais, Ceci. Abençoada demais com esse menino. Esse menino vai voar, vai deslanchar, vai estar escrevendo. Esse menino vai ser uma potência, tá? Então, eles vão criar uma narração do imaginário deles, certo? Certo. Só que eu vou dizer de onde eles vão partir. Eu vou dizer o que é essa narração. Não vai ser 100% livre no sentido de o que é, mas vai ser 100% livre no que eles colocam nela. Deu para entender? Porque eu vou te propor. Imagine que, a partir disso, crie uma história na qual fulano... Entendeu? Você tem histórias de sua autoria? Muitas. Um dia eu quero publicá-las. Gente, eu tenho um monte de livrinho escrito, sabia? De criança, no bloco de notas. Nunca publiquei. Sempre deixando para depois, focando no trabalho, focando... Sempre. Mas eu já realizei um grande sonho, que foi publicar um livro teórico que vai ajudar, um livro didático que vai se tornar o grande livro didático de redação que vai circular no Brasil a partir de agora. E isso para mim já é um sonho profissional. Eu tenho muitos sonhos profissionais. Traduzir George MacDonald, editar edições perdidas de contos de fadas. Aí eu tenho muitos sonhos profissionais que eu ainda quero realizar. Lorena, para um filho que empaca muitas vezes enquanto fala, pensei em, depois da redação, que será a base, avaliar um curso de oratória. Ele já fez teatro e se saiu muito bem. Olha, se você sentir necessidade, tá? Coloca. Mas espera. Espera esses 2 anos. Porque eu não tenho visto outra coisa que não crianças se desenvolverem. Eu quero te desafiar a dar uma olhada no Instagram da escola. É @escolaofa2. Você vai ver criança de 7 anos apresentando trabalho. Explicando o que ela estudou. Os ganhos de leitura e de escrita, gente, se manifestam na oralidade. E na aula de redação oral, eu explico para você o que você tem de corrigir quando a criança está falando. Isso já é ferramenta de oratória. Tá? Então espera, não compra curso de oratória agora. Espera ele entrar nesse ritmo de escrita, de verbalização e me diz daqui 2 anos se realmente vai ser preciso. Porque se for, ainda tem tempo para você fazer. Tá? Testemunho, o MBC1 foi transformador para mim e o filho, na época 14 anos. Quando chegamos em Fantastes, se não fosse todo o imaginário trabalhado nos 11 livros anteriores, não teríamos aproveitado. É por isso que Fantastes está no final. Porque realmente é o que mais exige do imaginário. O George MacDonald, ele é nível avançado para o imaginário. Meus meninos brincam com os personagens dos livros que leem, eles usam os personagens, mas numa história criada por eles. Na redação eles podem fazer assim? Vão fazer. Isso vai ficar muito bom. Ei, de verdade, deixa eu falar uma coisa pra vocês que não é mentira, não é marketing. Eu me divirto. O meu trabalho não é só puxado, ele tem um lado divertido, a gente dá muita risada. Então, assim, o dia de correção é um dia de dar risada, porque, assim, as histórias são muito doidinhas, é muito fofo. É muito bonitinho de ver. Porque você vê que saiu da cabeça da criança, olha como ele já tem ideia, que coisa fofa. Então, assim, tem vezes que dá vontade de amassar e apertar as bochechas, entendeu? Porque você vai rir, vocês vão se divertir em muitos momentos. Claro que vai haver momento de estresse. Apaga e faz de novo. Mas vai haver momentos que vão ser de pura ligação emocional, vai terminar dando um beijo nele, vai terminar dando um abraço, dizendo eu te amo, você é inteligente, entendeu?
Esse momento de escrita não difere em nada do momento de LVA, do momento de leitura em conjunto. Ele cria um laço. Os meus alunos confiam em mim ao ponto de querer saber, tia, eu boto isso, a senhora vai gostar? Eles se importam com o que eu vou gostar na história. Eles já dizem pra mãe, não vou botar isso não, que a tia Lorena não gosta. Ela disse que isso aí não é legal. Eu vou tentar criar uma outra coisa aqui. Então, os alunos já conhecem o leitor e eles fazem de tudo e se esforçam para agradar ao leitor. Isso, gente, é o prenúncio de um escritor. O escritor quer comunicar a sua verdade para o leitor. E quem escreve de verdade, escreve pensando em quem vai ler. Escreve pensando que aquilo vai comunicar algo para alguém. É como um poeta. Ele desabafa escrevendo um poema. É como se ele dialogasse com você escrevendo um poema, tá? Lorena, quantos parágrafos terão uma história? Nós vamos aprender no curso de redação tudo isso. Quantidade de linhas de um parágrafo, quantidade de parágrafos, quantos discursos diretos, quantos diálogos, se bota diálogo, como é que bota diálogo, tudo isso. Vai aprender. Certo? Monte cards, professora, dê alguns para cada criança. Precisa não, amor. A gente pede para ela fazer isso de memória. Eu não uso cards. Ele faz de memória, as crianças fazem de memória, tá bom? Eu sei que tem muito joguinho aí, tem uma editora americana que tem bastante jogo disso aí. É legal, mas vicia. Criança fica dependente do card, entendeu? Tem um tempo pré-definido entre uma atividade e outra do livro? Não. Não tem. Meu filho, com 5 anos, será redação oral. Ele até escreve, mas não para fazer uma redação. Mas ele vai desenvolver muito a escrita, porque ele vai começar a escrever já tendo a prática da redação oral. Vai ser bem mais fácil. Se vocês têm filhos aí até 5, gente, vocês precisam entrar nesse curso. Porque eles vão aproveitar tudo do curso, 100%. E sem pressa. Claro que é diferente de um menino que está com 14, que a mãe tem um monte de habilidade para desenvolver em pouco tempo. O menino já está crescendo mais. Agora, quem está aí com o menino que tem 4, que tem 5, você vai aprender a corrigir a redação oral, vai aprender como é que ele faz a redação oral. Depois você vai transicionar, quando ele ficar alfabetizado para a escrita, ele já vai estar bom em redação oral. Ou seja, você não vai ter 10% do trabalho de uma mãe que não teve essa oportunidade, entendeu? Como mãe de educação infantil, trabalhar uma vez por semana para criar uma história. Quanto tempo devo trabalhar com ela nesse dia? O tempo oral, o tempo não é uma questão, tá? Você pode utilizar o tempo de escrita, que é sempre 1h30, em torno de 1h30, 2 horas no máximo, mas depende da sua criança. Se for uma criança desenvolta que fala, é rápido. As sanguíneas são rápidas, elas criam histórias em 10 segundos e estão ali contando com riqueza de detalhes, imaginando e botando detalhe. A criança que é mais trancada, você vai precisar perguntar mais, para extrair mais, vai demorar um pouco mais. É assim, não tem um horário estipulado, eu não quero criar isso para vocês, porque senão vocês vão colocar os filhos de vocês numa gaiola, tá? Redação sem estruturação do que será escrito, não organiza no papel seu pensamento. É isso, não é, professora? Os 5, quando você faz aquelas 5 perguntas, certo? Você faz aquelas 5 perguntas. Aquelas 5 perguntas viram um esboço de uma história. Você pega as respostas e coloca no papel. Ali tem um esboço. Pronto. Com base naquilo ali, ele vai começar o texto. E existem gatilhos para começar o texto. Em uma bela tarde ensolarada, em uma manhã de outono. Já expliquei isso para vocês. E no curso eu vou detalhar. Então, eles têm gatilhos para começar. Mas o desenvolvimento depende 100% da criatividade. É por isso que esse curso, ele obriga uma pessoa a ficar criativa. Porque ou cria. Não tem. Tá? Eu acho maravilhoso os teus vídeos de correção da redação com os alunos. Começa me imitando, depois você vai fazer do seu jeito, vai ficar ótimo, tá? Como vou colocar uma criança para ler se eu também tenho muita dificuldade? Estou aqui por mim e por ela, necessitando de ajuda urgentemente. A Fabi. Fabi, é para isso que estou aqui, tá? Pega na minha mão aqui, vamos juntas, você vai conseguir. É por você? Eu tenho certeza, gente. Para mim seria cômodo abrir um curso para criança. Só que a criança não vai me ter em casa. Quem ela vai ter em casa? Você.
Então, para mim, é muito mais rentável e a transformação é muito mais garantida. Porque uma criança que faz o curso é diferente de uma mãe que alcança 3 filhos, 2 sobrinhos, que alcança mais gente. Entendeu? Então, Fabi, não desanima não, a gente vai conseguir. 2025 vai ser o ano da transformação do teu filho e a tua. Assim como tantas mães aqui viveram em 2023, em 2024, uma transformação de leitura, de intelectualidade. Tem mulher, gente, que terminou o MBC e nunca parou. Nunca parou. Aquilo colocou ela numa jornada, num trilho, para sempre. Ajustou as velas dela e ela tá navegando sozinha até hoje. Tá? Certo, gente? A criança deve fazer uma redação por semana? Exatamente. Em 2 momentos na semana ele vai fazer em um dia o rascunho, no outro dia passa limpo a redação. Com 3 anos já posso trabalhar narração oral, eu já trabalho com a minha de 2, tá fazendo 2 hoje. Pode trabalhar assim que a criança começa a ler historinha com você pra ela. Começou a falar, trabalha, tá? Esses pilares da redação podem ser usados a partir de quantos anos? Já na narração oral, a partir de 2. Assim que a criança começar a falar. Assim que você começar a contar a historinha e pedir para ela criar a historinha, já pode ser usado. Essas são as perguntas que você sempre vai fazer. Tá? O que mais? Você está dando um tesouro para nós. Como eu queria que todo mundo entendesse que só o que eu já estou entregando aqui já clareia muita coisa e já é o prenúncio de que com certeza vai vir aí uma transformação gigantesca para a vida dos filhos de vocês. Sigo você há 5 anos. Depois de tudo que aprendi aqui no perfil, minha filha já corrige o professor. Dá até vontade de virar professora. Ô, gente. O modelo de redação que traz introdução, desenvolvimento e conclusão é o modelo que o sistema de ensino exige ou é a escolha do professor? Não, gente. Introdução, desenvolvimento e conclusão é o esqueleto de um dissertativo. Não tem nada a ver com o professor e com o sistema de ensino. Isso é teoria. Minha filha, de 12 anos, já sabe escolher bons livros com a dica de Lorene. Nós nos divertimos muito escolhendo os livros para 2025 com base na lista. Que bom, momentos muito marcantes. Gente, imagina a quantidade de adultos que daqui a um tempo eu vou ver fazendo vídeo falando: ah, mas a minha mãe tinha uma lista, era tão maravilhoso, ela tinha uma lista que ela pegou não sei onde, e ela botava a gente pra ler essa. E eu vou olhar isso e vou dizer: que lista era essa que tinha aí? Professor, o link para compra será enviado nos grupos ao mesmo tempo? Estou em 2 grupos e percebi que em um dos grupos as mensagens chegam entre 2 e 4 minutos mais tarde. Meu Deus, como assim? Gente, que coisa! Na verdade, como é que vai acontecer? Então, eu vou encerrar a live, tá? Amanhã a gente vai ter aula 2. Eu vou orientar vocês sobre como vocês vão comprar esse curso. E sim, o pessoal que está nos grupos do WhatsApp vai receber o link meia hora antes de eu liberar no Instagram, tá? Então, 6h30 da manhã. Vou logo dizer aqui pra vocês, tá? Se programem, se preparem. Eu não vou fazer suspense porque eu sei que tem muitas aqui que vão comprar o curso. Elas só querem saber para se organizar. Então é isso. Vocês vão ter meia hora antes o link. Deu para entender? Vocês vão comprar o livro junto, porque vocês vão ganhar. Esse livro, gente, eu não recebi R$1 ainda do curso. Esse livro já tá em processo de produção. Esse livro é um presente meu. Se eu vender 1.000, eu gastei. Eu já mandei fazer esse livro. Então, esse livro é um presente meu para vocês. Eu quis dar o livro. Foi a primeira coisa que eu falei quando a gente fechou esse produto. Eu falei, cara, eu quero dar o livro para elas. Por quê? Porque eu sei que vai mudar completamente a agonia que elas sentem de material didático. Então, quem tá no grupo do WhatsApp, eu venho falando, tem gente que às vezes diz, vocês são chatos. É porque eu sei que vocês se esquecem. Mãe, tem muita coisa na cabeça. Eu tenho um monte de coisa para fazer hoje. Eu tô aqui pensando. Então, assim, eu vou abrir meia hora antes para vocês o carrinho. E depois eu vou abrir pro Instagram. Então, quem estiver no WhatsApp vai ter meia hora para digitar seus dados, passar seu cartão ou fazer Pix, vai dar tempo. A plataforma não vai cair.
A gente tá na Hotmart, gente. A Hotmart é a maior plataforma, é a melhor plataforma. A gente tem um suporte incrível, tá? É um suporte que tem muito pouca reclamação. Muito pouca. Eu não tô no Reclame Aqui. Se você for no Reclame Aqui, você vai ver quase todos os cursos aqui desse Instagram, os famosinhos desse Instagram tem Reclame Aqui. Então a pessoa, eu entrego pra vocês o que eu prometo. Eu não prometi que eu ia entregar tantas aulas, eu entrego. Eu não prometi que ia ter live, eu entrego. Eu não prometi que ia ter não sei o quê, eu entrego. Então eu cumpro a minha palavra com vocês. Eu trabalho com verdade. Então, eu não tô vendendo uma coisinha que eu inventei numa agência. Eu tô vendendo 23 anos de trabalho meu, facilitado para você, transformação para o seu filho. É isso que eu tô vendendo. Então, o que eu vou ter que te entregar? Transformação para o teu filho. Facilitação para que você aprenda o que você tem de aprender, para que o seu filho consiga fazer o que é para ele fazer. Então, eu não vou vender isso e sair correndo. Não, eu vou vender o curso e vou continuar aqui. Vou continuar respondendo aos directs, vou continuar respondendo as caixinhas, vou continuar recebendo crítica, elogio, sugestão, vou continuar recebendo bom dia. Eu vou continuar aqui na internet. Vocês vão me alcançar aqui. Vocês não vão comprar um curso e seguir sozinhas. Eu vou vender o curso e vou continuar aqui fazendo o que eu faço todo santo dia. Vocês vão continuar podendo me mandar um direct. Ah, o suporte demorou para responder. Me chama no direct. Vocês vão continuar tendo essa relação. A gente já tem uma relação construída, sim ou não? A gente tem eu acho que temos uma relação construída. Vocês veem minha casa, vocês veem meu marido, minha filha, vocês sabem onde eu trabalho, vocês sabem onde fica tudo. Minha vida é um livro aberto aqui. Então, vocês vão comprar um curso e vocês vão ter suporte nesse curso. Vocês vão tirar dúvida. Ah, demora a responder na plataforma da Hotmart. Mulher, vem bem aqui no meu direct. Não é mais simples. Não tem uma aluna que saia daqui podendo dizer, ah, eu fiquei cheia de dúvida, a Lorena me largou no meio do caminho, não entendi nada. De jeito nenhum. Isso não existe, nenhum produto que eu vendo pra você. Você fica perdida e largada no tempo. A não ser que você não se comunique. Tá? Benjamin citou a turma toda e Lorena numa redação de 3 páginas. Eu amo, gente, quando eles me metem na redação. Tem dia que eles me mandam uma mensagem. Sabe assim, quando eles querem me mandar uma mensagem, eles me botam de carrasca na redação, de vilã. Já recebi redação que me mata no final. Uma vez eu li uma redação de uma criança que eu sei que ela me odiava. Mas depois ela terminou me amando. Porque eles não gostam de quem tira eles da preguiça. Eles não gostam de quem tira eles do conforto. E é só o que eu faço na minha vida, é tirar eles da preguiça. Tá bom? Então, gente, eu tô muito feliz de poder servir a vocês, servir a todas essas famílias. Eu tô, assim, emocionadíssima. É a realização de um sonho esse curso. E eu tenho certeza de que a transformação na vida dos filhos de vocês, que eu vou ver daqui a alguns meses, vai, assim, o que vai me pagar esse curso não é o dinheiro, é ver isso. Eu realmente me sinto realizada, eu me sinto orgulhosa, eu sirvo. Olha o que Deus está fazendo através da minha vida com essas crianças, com essas mães. Isso para mim é impagável. Isso é o que o dinheiro não compra. É ter essa moral, é ter esse bom nome, é ter essa boa fama. Isso para mim tem um valor inestimável que dinheiro nenhum compra. Poder receber foto dos filhos de vocês lendo, testemunhando. É que eu não posto aqui para não expor, mas eu tinha conteúdo para expor todo dia se eu quisesse. Criança lendo, criança recitando poema. Antônio tá colhendo frutos na MBC Poesia. Gente, a gente tá vendo transformação a olho nu. Então, o que a gente vai fazer nesse curso de redação é sobrenatural. É sobrenatural. Os filhos de vocês vão se tornar mais inteligentes, mais focados, mais concentrados. Vão ser crianças que vão ter um senso estético apurado, porque história exige descrição e descrição faz isso com o ser humano. Certo? Então, assim, ó, a pergunta, as últimas perguntas. Lorena, o dia para realizar a redação pode ser seguido? Pode. Vocês podem, que sejam 2 dias. Se é segunda e terça, se é quarta e quinta, se é sexta e sábado, ou é segunda e quarta, terça e quinta, terça e sábado. Aí você que decide, você que fez o cronograma, você que tudo. Tá? Então, o pessoal que tá no WhatsApp vai receber o link da aula 2, amanhã de tardezinha para de noite.
Nós vamos ter a aula 2. Na aula 2 eu falo muita coisa que você precisa levar para a vida para esse curso, tá? E você vai se preparar com seu cartão, liga lá para ver o saldo, faz tudo. Na hora que abrir o carrinho, vocês vão receber um blim, 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 blim. Bota o despertador no WhatsApp. Bota o despertador no celular. Entra no WhatsApp, pega o link e compra e volta a dormir, se for o caso, vai fazer suas coisas. Mas não perde. Eu vou começar esses autógrafos desse livro, eu vou filmar muita coisa para vocês. Os livros ainda não chegaram da gráfica, tá? Eles ainda estão na gráfica, em produção. Nós vamos pedir um prazo de 30 dias para entregar, porque a gente vai coletar os endereços. Quando abrir o carrinho, gente, a gente vai receber a lista das 1000. Acredito que pode durar um dia. Se entrar 1000 de uma vez, recebe na mesma hora. Se demorar um dia, 2, 3, não sei. A gente não sabe como vai ser. É assim, no digital a gente faz e abre. Aí fica pra ver como é que vai ser. Pode ser que eu não sei como vai ser. Eu não sei. Mas eu sei que existem 1000 livros que vão sair pelos correios e vão chegar à sua casa. Se você comprou e tá naquela lista ali. Então, eu vou te dar esse benefício de meia hora antes. Não tenha dúvida de que vai chegar muita gente aqui ao meu Instagram, vai comprar o curso um dia depois. No fim do dia. Você já comprou de manhã. Tá garantida. Na hora que tiver o acesso, já vai ter aula lá para você ver. Então, assim, estejam comigo. Esse é um projeto de Deus para a vida dos filhos de vocês. É um projeto de Deus na educação. Deus está interferindo diretamente na educação dos filhos de vocês. Deus tem alcançado muita criança, muito adolescente. E Ele tem um propósito com cada uma dessas vidas, as quais Ele está entregando um conteúdo desse nível. Você nunca sabe quem seu filho vai alcançar, com que tipo de gente ele vai lidar, em que meio ele vai circular. Pode ser que seu filho seja um grande homem de negócios, pode ser que seu filho, Deus coloque ele numa posição de liderança de uma grande empresa, pode ser que ele seja um grande juiz, um funcionário público de alto escalão. Seu filho precisa ter cultura, seu filho precisa ter superioridade na comunicação. Isso tudo Deus está te permitindo para que você equipe o seu filho para onde ele vai chegar. Porque Deus já viu aonde ele vai chegar. E em muitos casos eu tenho certeza de que Deus está nos levantando com educação de qualidade no meio dessa porcalhada toda para trazer isso para pessoas que precisam desse equipamento para chegarem aos níveis mais altos. Então, nunca subestime aonde o seu filho vai chegar. Faça como a minha mãe fez. Dê tudo que o dinheiro compra, dê para ele. O que não compra também, mas o que você puder comprar de educação para ele, compre. Porque no futuro, essas portas que Deus abriu para os pais comprarem curso, pagarem escolas, Deus vai abrir lá na frente emprego, oportunidade, destaque, relevância para os filhos de vocês. Então, tenham esse olhar espiritual acerca dessas coisas, tá? Então, eu vou encerrar a live. A gente se encontra amanhã, 9 e 7 da noite, para falar o que são os passos que uma criança ou uma adolescente tem que cumprir para escrever um texto excelente. É uma aula prática. É uma aula em que eu vou falar mais praticamente das coisas. Tá bom? Certo? Então é isso. Um beijo, vamos almoçar. Vou curtir um pouquinho aqui meu almoço. Vocês que já almoçaram aí, só baroa. Fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra às 9 e 7 da noite. Link da aula 2 vai para o grupo do WhatsApp. E se você ainda não está inscrita, digite aqui redação. O seu direct vai ter um link, você vai se inscrever e você vai receber esse link para entrar no grupo do WhatsApp e fazer a sua inscrição sem pagar por nada. Então a ideia é essa, que vocês estejam todas comigo. Amanhã 9 e 7, tá bom? Gente, o valor do curso é irrisório diante da gigantesca transformação que vocês vão vivenciar com os filhos de vocês. Vocês vão vivenciar essa transformação daqui a menos de um ano. Eu vou receber, muito obrigada, eu paguei, mas eu sinto que é de graça. O que eu vi acontecer com o meu filho não tem preço. É um trabalho que eu paguei 10 anos de escola e a escola nunca me entregou. E você em 6 meses, eu tô vendo a olho nu meu filho fazendo. Vocês vão ter a sensação de que foi de graça, de que podia pagar mais e pagaria. Certo?
tá bom? Fiquem com Deus. Bom almoço, boa tarde, bom fim de dia. Um beijo. Tchau.